Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. E estamos aqui para mais um episódio do Pode Posicionar. E o convidado de hoje é J Melo. Muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui conosco. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde a todos. Estou aqui à disposição, né, para tirar dúvidas e me falar sobre mim um pouco, né, falar sobre a Isso. região, falar sobre a minha profissão e esse trabalho que a gente vem fazendo esses anos, ao longo dos anos. Que bacana. E começa contando pra gente quem é J Melo. Eu sou J. Melo, meu nome é Josiel, eu sou daqui de Tracunhaém, da cidade da cerâmica, né, tão Sim. conhecida. Trabalho com cerâmica há um tempo, né, e a partir desse trabalho vim desenvolvendo outras linguagens, outros tipos de trabalhos, né, como Então você é exposições. artesão. Trabalho com cerâmica, com Que certeza, com certeza. legal. Tudo começa aí na cerâmica, Que né? E legal. aí vem sendo agregado às outras coisas, né, as outras linguagens, as outras formas de se fazer arte, e aí você vai somando e de repente as coisas acontecem. E veja, você é de Tracunhaém. Eu estava aqui comentando com ele nos bastidores que a minha família é de Tracunhaém, né? Meu pai e minha mãe são artesãos lá de Tracunhaém e sempre tem ali a bagagem familiar, né? Que vai passando de geração em geração. Com você funcionou assim também? É uma questão que é quase impossível você fugir, né? Ter que trabalhar com a cerâmica, ter esse contato muito incipiente quando você é muito jovem, né? A cidade é repleta de olarias e ateliês, então, tipo, você tem que, às vezes, para chegar num lugar, você precisa passar na cerâmica, dentro de uma olaria, tem que conhecer, conhece alguém que faz, e aí eu tenho tios, meu pai foi oleiro, meu avô foi oleiro, então tem uma questão de berço, né, da cerâmica, da Sim. olaria que me acompanha desde sempre. E me diz, como foi esse processo de você passar pela olaria e iniciar outros projetos, como é o projeto aqui? Desse... É um livro, um documentário? É um Um catálogo de uma catálogo. exposição que é uma feita a partir de uma pesquisa, né, sobre a cidade de Tracunhaém Hum. e essa produção cerâmica que existe na cidade há séculos, né? Então teve a exposição e o catálogo tentou dar essa outra dinâmica, trazendo a parte textual, referências bibliográficas, uma análise Legal. mais apurada, né, de pesquisa sobre essa produção cerâmica da cidade de Tracunhaém. E você que fez toda essa pesquisa? A pesquisa meio que começa em 2020, assim, É, 2021. na pandemia. Mais ou menos na pandemia, eu, Adeilson e Max, nós gravamos um documentário sobre os oleiros de Tracunhaém. Que A gente legal. fez essa pesquisa audiovisual, né, pensando nesse registro documental, mas também registrar essas pessoas, né, que trabalham há 50, 60 anos com a cerâmica e às vezes você não conhece ou fica só naquele quem trabalha conhece, então foi uma forma de também apresentar outra modalidade, trazer o rosto dessas pessoas, né, para a imagem, e aí a gente fez esse documentário que é chamado Digitais sobre o Barro, que também esteve na exposição, né? Então meio que a gente vai juntando os pedacinhos e faz uma composição maior, né? Entendi. Explica pra gente o que é tapirurama. Poxa, a Tapirurama, ela surge primeiramente sobre uma investigação sobre a própria cidade, sobre Sim. o processo de organização da cidade de Tracunhaém. Meio que tem um livro sobre a cidade de Tracunhaém, que é de Tony Danilo, da cidade, e aí, tipo, eu meio que pesquisando sobre a cidade para tentar analisar a cidade de uma outra forma além da história, né? Procurando um pouco mais sobre dessa produção e como surge Sim. essa produção já está na cidade antes da cidade ser cidade. Então é uma produção que atravessa os séculos e assim os milênios, né, de alguma forma, porque pensar na cerâmica enquanto um arquivo é pensar em passado, pensar em coisas Sim, passadas. sim. E aí pesquisando sobre a cerâmica, a gente achou Tapirurama, né? E aí o que é Tapirurama? Tapirurama é uma aldeia indígena que existe de alguma forma geograficamente dentro da demarcação do território da cidade de Tracunhaém, num documento. E na época o nome não era Tracunhaém. Não, antes de Tracunhaém era Tapirurama. É, né? No início, quando se foi registrado documentalmente os limites territoriais de Tracunhaém, Tracunhaém fazia limites com a Serra do Trapoá, com a aldeia Tapirurama e com algumas igrejas, né, que é a igreja de Santo Antônio, que fica no centro, né? E aí esse documento eu achei na Biblioteca do Rio de Janeiro. Que E aí é um documento legal. do século XVI, mais ou menos, 1600 e alguma coisa. E aí traz esse registro geográfico territorial da Sim, cidade. E sim. aí de onde veio a ideia de fazer, tentar
dar uma continuidade, né? Porque não pensar em processos ou em partes, né? A gente pensou em uma continuidade, e Itapirurama é essa continuidade, né? É essa produção cerâmica que existe desde esse período que precede a invasão dos portugueses e todo esse Sim, processo sim. colonial da Zona da Mata. No caso, é um nome indígena Isso, que é o era nome dado de... para a cidade. Isso, exatamente. É o nome da aldeia que vem do Tupi, Iniciou. exatamente, e faz uma referência ao lugar das antas. Tapirus são antas, então possivelmente existiam muitas antas aqui na região, e aí era o nome da aldeia, e aí daí desse recorte Que genial. vem o nome da aldeia e o nome da cidade, do rio, né? Que dá o nome da cidade, né? Que Tracunhaém é uma corruptela, né? Que é um nome na linguística que se fala para os nomes que são corrompidos de alguma forma, né? E se transformam em outro nome, é um nome que vem do tupi, né? Taracuaê, que quer dizer panela de formiga ou formigueiro, né? Vem dessa dominação e faz uma referência também geograficamente da cidade, né? Essa geografia dos mares e morros, muito presente na cidade, a Serra do Trapoá, né? Que é o Itarapoã, que vem de Monte Redondo, também é um nome indígena. Então, assim, todas as referências, tanto a cerâmica quanto geograficamente, né? Tem essa referência indígena e aí meio que foi utilizada para se dar o nome da exposição, né? Que é essa continuidade da produção cerâmica ainda na contemporaneidade, né? Que Pensando que existe legal. desde esse período, né? E como que surgiu em você esse desejo de fazer essa pesquisa? Isso vem de você? Teve influência familiar, de amigos? Rapaz, dentro do cenário das artes, assim, né? Já há um tempo eu me formei em arquitetura em 2018. Ah, tem um. Tem uma coisa meio. Sempre quis ter, fazer, né? Alguma coisa sobre a cidade, mas aí no momento, na época, eu não pensava muito bem em que exatamente, né? E aí, com o tempo, né? Trabalhando com a cerâmica o tempo todo, essa proximidade, vários amigos, tios, né? Então, de alguma forma, veio uma coisa meio familiar, claro, que a gente na Zona da Mata tem essa tradição, né? Vem já pesando essa tonelada toda de que é a tradição da cidade, né? Sim. Então, meio que veio um pouco disso, mas também veio um pouco também em diminuir esses estereótipos sobre essa cerâmica e também pensar em outras perspectivas sobre essa definição dessa produção cerâmica, né? Então, é Sim, uma sim. coisa que porque o que a cerâmica que a gente tem hoje em Tracunhaém é uma cerâmica que começou a ser registrada assim em livros, né? No início do século XX, que é essa cerâmica figurativa, né? Das esculturas com figuras de Sim. Teve santo. aquela questão da novela, né? Teve aquela novela, né, também, que teve, acho que é o Juca, né? O Juca Pitanga, né? Juca Pitanga. E aí a história da novela é engraçada, né? Que ela traz uma referência de um ceramista, né, que vai para Que é de descobre que é de Tracunhaém Tracunhaém, que descobre que as cerâmicas dele estão sendo e vendidas vai no morar centro e vai atrás no dessa Rio de história, Janeiro, vai exatamente. embora. Então aí vai o desenrolar de toda a novela. Alguns trechos da novela foram gravados na cidade de Tracunhaém, Foi né? mesmo. Fiquei sabendo que foram gravados em algumas olarias e aí, sim, traz também mais uma vez essa ideia dessa ligação, né, da cidade com a cerâmica, já em outro momento histórico, né? E a novela é de 80 mais ou menos, né? Mas os primeiros registros documentais, bibliográficos que a gente acha sobre a cidade de Tracunhaém já vem do início do século XVI, aí tem uma coisa de exportação de cana-de-açúcar, e aí também já tem a cerâmica já citada como um lugar de referência de produção de cerâmica, Sim. e também essa continuidade, né, ao longo dos séculos, e aí meio que eu fui tentando juntar essas coisas todas, né, e aí fui dividindo, né, o documentário, aí veio a exposição uns anos depois, né, aí veio o catálogo um ano depois da exposição, e A aí exposição foi onde que a aconteceu? exposição ela reinaugurou o Museu de Arte Popular da cidade do Recife, que estava fechado um tempo, há uns Que 10 legal. anos. É um museu muito importante, tem um acervo do início do século XX, das cerâmicas de Tracunhaém. Era uma coisa que eu sempre procurei, porque não tem na cidade, né? Essa produção do início do século XX, que é uma produção que está Poxa, seria bacana, né? As pessoas chegar na cidade e e ter querer essa ali produção, mas ouvir a a procura sempre história. foi muito grande dessas cerâmicas, né? Então a gente sempre na cidade produziu muita cerâmica, mas elas não ficam na cidade, elas terminam sendo compradas, adquiridas, vão para acervo de Sim, museus, aí sim. vão para colecionadores de arte, né? E aí pensar que essa cerâmica de Tracunhaém e não só de Tracunhaém, mas de Pernambuco, teve em outras exposições, né, em São Paulo. E aí eu
tendo todas essas referências, né, fui meio que inaugurei, tive essa possibilidade de ter contato com o Museu de Arte Popular, a partir da gestão, Débora e Janaína, que era uma amiga minha, que são museólogas, né, e aí descobri esse acervo, descobri esculturas que eu não Legal. conhecia, de artistas que tinham sido expostos em 1949, no MASP, em São Paulo, que eram de Tracunhaém, mas também de Nossa. Caruaru, e aí eu descobri essas esculturas e aí descobri que tinha no acervo e era perto de casa, né, 60 quilômetros, Tracunhaém em Recife. E aí a gente conseguiu fazer essa dobradinha pensando no acervo do museu, né, com as novas produções desses artistas. E aí a gente conseguiu juntar famílias de artistas, né, como por É, eu exemplo, vi que tem algumas famílias, exatamente, né? as Você chegou a famílias fazer de artistas. entrevistas, não é isso? Exatamente, a gente entrevistou, falou, né? A gente tem a família de Severina Batista, com Zusa, com Edson Batista, o seu Luiz Gonzaga, né? A família de Mano de Baé, Mano, Chinho, Sim. Ibaé, né? A família E Nuca saiu também. colocando Tem as todas figuras, né? as esculturas, né? São Essa aqui é bem fotografias, conhecida, são né? as carrancas, né? Carrancas, Feitas né? por Del. Essas fotos foram feitas por Matheus, que é também uma pessoa da cidade de Tracunhaém, que está há um tempo também fotografando as Maravilhosas as esculturas, fotos. fazendo a divulgação Nossa, dessas imagens, né? Essa é de bacana. Val, né? Uma Iemanjá, uma bela escultura Ok. fantástica, né? Então, é isso, a exposição ela tenta Sim. dar conta Família Andrade, dessas gerações. famílias e também reinaugurar o museu, né? Fazer uma referência a essa produção secular e milenar que existe na cidade, porque tiveram algumas descobertas arqueológicas que é isso, né? Você vai começando a pesquisar e vai achando, e aí eu descobri que um arqueólogo na década de 60 achou umas cerâmicas à margem do rio Tracunhaém. Ele não diz onde é exatamente, em que Ah, lugar foi, mas aí ele achou umas cerâmicas de 2000 anos, 2000 e poucos, 3000 anos, né? E achou e aí ele fazendo uma catalogação, né? Trouxe ela para um estudo que dizia que é uma cerâmica que faz parte de uma arqueologia da Itaparica, né? Juntando com a cerâmica que foi parecida também encontrada em Salvador. E aí eu, pô, descobri que a cerâmica nossa! da produção de Tracunhaém é uma herança de uma produção indígena de mais ou menos aí uns 2000 anos, 1500 anos, que tá aí a todo vapor, né? Produzindo, Que está se que perpetuando. perpetuando pelos artistas da cidade, né? Por esse registro também, né? Que também contribui com essa produção. Sim, sim, E sim. aí tentar juntar todo mundo, né? Não só o meu trabalho, mas o trabalho dos artistas da cidade, né? Que fazem, né? Dos oleiros, né? Que estão fazendo jarra, Que que mantém essa legal. produção, né? Que é uma cadeia Muito produtiva, né? bom, muito Tem bom. quem cata, tem quem limpa, tem quem queima, tem Processo, todo né? um Às vezes processo. está ali o nome só do artista, mas aí tem, tem várias, cada um mais lindo que o outro. Esse aqui é João John? Isso aí é Edson Batista, que Que é o sobrinho, legal. né? De Tá Severino faltando da minha Batista. mãe aqui, hein? Tá. Foi um recorte muito específico Que esse aí, rapaz. legal. Assim, não consegui colocar todos os Sim, artistas sim. porque E tem umas que parecem antigas, não é? essas daí são todas do início do século XX. São Olha obras só, que gente, coisa poucos expostas, né? São linda. a família Com Vieira, né? certeza. Aí é Lídia Vieira, Você só observando percebe que é antigo, né? uma Mais grande antigo. produtora, Lídia Vieira, e o outro Vieira, né? Que é João, Que João legal. Vieira, né? Muito genial. Essas aqui também são bem, bem antigas. Exato aí. Essa daí foi um dos escultores que expôs no MASP em 49, com Lina Bobardi, Pietro Bardi e com o mestre Vitalino de Caruaru, né, que fizeram a cerâmica pernambucana. É uma exposição que Nossa. aconteceu, né, tanto no Rio de Janeiro em 47 e em 49 em São Paulo. Sim, São sim. cerâmicas E que aqui tá um pouco das fotos dele aqui. são algumas atividades, Ah, né? Porque isso aí é o documentário, né? Que mostra seu Inácio, seu da Hora, Pelé, né? E seu Jair, que é um grande oleiro, né? São grandes oleiros. E aí traz essa referência secular nessa produção da sim, olaria, né? Que sim. existe na cidade. E eu percebo que deveria ser tão mais explorado, porque é tão linda essa questão do processo mesmo da construção ali de uma peça, né? Desde a preparação do barro, como você estava falando, né? Aquilo ali de catar. Tem um primo que fica naquela parte de tirar, de preparar o barro, de É, de tirar as limpar. pedras, limpar. É um Exatamente. processo. E Exatamente. depois vai para a mão do artesão ou do oleiro. Depois vai para ser queimada, sai, e aí algumas são pintadas, outras não. Então Outras. é um processo e muitas Exatamente. vezes não é tão explorado, né?
Eu penso que deveria ter documentário mês sim, mês não ali, porque arte e artista tem. É, e a cidade é muito procurada, né? Assim, você fica achando que é só a gente aqui em Recife e tal. Você vê artistas de São Paulo, galeristas, você encontra também em certos momentos outros personagens, né? Arquitetos, designers, né? Que de grandes feiras, né? Que passam na cidade para comprar, né? Para adquirir, para levar, para Sim, revender, né? sim. Lojistas. Então tem toda uma cadeia produtiva, né, que não só faz referência aos artistas, mas também a esses outros personagens, né, que também agregam, né, e fazem a cidade ser o que é, toda essa dinamicidade, né, do contemporâneo. Sim, sim. E como esse contato com a MASP, com essa. Porque assim, às vezes a gente tá, poxa, eu tô pensando em um projeto. E aí você pensou no projeto inicial ali sozinho, ou você já tinha essa bagagem de apoio ali das pessoas? Eu primeiramente já vinha um tempo, né? Eu trabalhei para a Agência de Desenvolvimento do Estado, já há um tempo trabalho com a produção cultural, né? Acompanho de perto esse processo Perfeito. de produção. Trabalhei na Fundarp também alguns anos. E aí, de alguma forma, eu fui aprendendo, né, como se organiza, né? Trabalhei com curador de arte também, fui Você estagiário. falando aí trabalhando, você pode deve ser novo, né? Tenho, mano, tenho 30 anos, né, mas já tenho um O tempo cara de de vinte e trabalho. dois, 23. Mas há um tempo trabalho, né? E Uhum. aí tive contato com todas essas pessoas e aí, de alguma forma, você vai aprendendo e vai Sim, aprenda a constituir esses projetos, né? Esse tipo de sim. trabalho e como organizar, né? Como convidar as pessoas, como pagar as pessoas também, né? Remunerar as pessoas, que é importante. E aí criar toda essa cadeia produtiva, né? Que não só assim, eu termino sendo uma espécie de maestro, de alguma forma, ou dando Fica uns ali direcionamentos, orquestrando. orquestrando, mas também tem todas as pessoas, né? Tem o produtor executivo, tem Sim, o design, fotógrafo, fotógrafo, né? Tem os próprios toda a equipe. artistas, né? Transporte e Sim, acondicionamento das obras, né? Deslocamento sim, das obras, né? Então, tipo, a impressão do material, sim, gráfica. Então, todo esse trabalho, né? Requer, tipo assim, uma rede de pessoas, de sim. profissionais, né? Que estão sempre comigo, né? Assim, minha equipe tá sempre... Eu tô sozinho aqui hoje, mas queria dar Tem um uma alô pra minha equipe. Tem uma equipe. equipe sempre Como, comigo. os nomes? Ah, tem muita gente. Se Tem for falar, muita vai gente. Se esquecer for alguém. falar, eu vou deixar alguém de fora. É um Boa, pecado, boa. Então é isso. São muitas pessoas, né? Um abraço para Sim, todo o pessoal aí que está sempre colaborando, não só da cidade de sim. Tracunhaém, né? Mas de Recife, né? E de outras cidades, como São Paulo também. O pessoal também está sempre colaborando comigo aí nas Bacana. empreitadas, nos trabalhos colaborativos, né? E qual foi o maior desafio assim que você encontrou nessa empreitada? Poxa, assim, primeiro traçar esse caminho de como apresentar essa cerâmica de uma forma que ela nunca foi apresentada, assim, sempre teve essa intenção, né? Porque tem sempre uma caracterização de como é a cerâmica tracunha. Ah, não, tem santo. Ah, tem não sei o quê. E como a gente poderia apresentar outra história, né? Uma história que vai além desse tempo curto, que é dito que existe essa cerâmica, e um tempo um pouco maior, né? Um tempo que vai além do tempo da gente de 100 anos, né? Que a gente Sim, consegue acompanhar, né? sim. Então a ideia também foi trazer esse tempo, esse outra temporalidade, né? Esse tempo que é constante, né? Que veio antes da gente e que vai continuar depois da gente. Então a ideia era trazer uma outra forma de poder apresentar essa cerâmica de Tracunhaém, levando em consideração os vários aspectos, né? Não só a produção atual, né? Mas também a produção mais antiga e também definir assim, né? De alguma forma que essa produção ela pode ir além disso tudo, né? E Sim, adquirir sim, sim. outras dimensões, né? E outras perspectivas, né? Porque é isso, né? Eu sou, assim como os artistas de lá, trabalho com a cerâmica, a única diferença, de alguma forma, é o acesso educacional, né? Sim, É sim. poder ter tido a oportunidade de estudar o ensino superior, né? Ter conseguido fazer pós-graduação em São Paulo, ter o empenho também, né? O esforço, né? Então tem o apoio familiar também, né? Tem toda Importantíssimo. uma dinâmica, né? Que vai além de simplesmente eu quero fazer, né? Sim. Então, assim, eu querer fazer não é o suficiente, né? Eu tenho que É o pontapé é o inicial. pontapé, né? Mas eu preciso também articular, né, com várias Sim. pessoas e criar toda uma rede, né? Que é isso também, né? Não faz, ninguém faz nada só, né, nessa vida. Exato, Então, exato.
é uma coisa também muito próxima, mas é isso, que é a cerâmica, né? Que é um Sim, trabalho coletivo. A cerâmica, sim. você vê que tem uma cadeia produtiva, várias pessoas, existe uma sociabilidade da cerâmica, às vezes você não tem uma lenha, quer Isso. queimar uma coisa, tem um forno de Isso. fulaninho, pô, E traz aí que a sai gente... essa. É uma Exatamente, comunidade, exatamente, verdadeiramente, exatamente, é né? uma E comunidade. principalmente o fato da cidade ser pequena, né? Meio que de todo mundo conhecer todo mundo. A gente tava ali nos bastidores, gente. Você é filho de quem? Quem é tua avó? Quem é tua avó? Tem muito disso no interior, né? Da gente ficar ali querendo saber a genealogia das pessoas para tentar identificar. Talvez até chega lá em família, todo mundo, É, né? quando vê, Quando é você, primo, né? quando você vai ver, oxe, é meu primo, tu é meu primo, um terceiro, Exatamente, é, quarto, segundo. exatamente, é bem... Mas veja, você nota que as pessoas não valorizam tanto essa questão assim da pesquisa, da arte, ou você já está percebendo que está tendo um movimento no sentido contrário a É, a isso aí? gente tem uma mudança hoje nas intenções, né? A gente tem procurado as redes sociais e a informação, né? Sim, Muita informação tem dado uma fadigada e a galera tem procurado uma coisa mais específica. Às vezes a pessoa é alguma coisa mais especializada, né? Alguma coisa voltada mais ao conhecimento, né? De reconhecer. E aí eu acho que já foi menos valorizada, é mais valorizada, mas ainda precisa ser mais valorizada, né? A gente pode tem, melhorar, pode né? melhorar sempre, né? Então, ter condições de sempre melhorar, né? Para poder oferecer uma produção digna da altura desse tempo todo que a cidade Sim, produz, né? sim, Então, sim. é sempre uma coisa melhor para o coletivo, né? Porque não só eu Exato, ganho, né? exato. Todo mundo que produz ganha, né? Porque, de certa maneira, não, né? O objetivo original é realmente trazer a visibilidade para a cidade, né? Exatamente. Para os artistas, os artesãos de lá, que a gente estava até conversando, que tem. A gente estava conversando no desfile de Rafa, que foi onde a gente se conheceu, né? Inclusive, ele vai ter outra entrevista aqui também. Não, E querido. aí, a gente estava conversando que Tracunhaém tem uma casa assim, outra não, tem um artista. É. E muitas vezes, por ter uma quantidade de artista, talvez as pessoas elas busquem fazer, às vezes, mais do mesmo. Não é? Acontece muito isso lá, Tem isso né? também, né? Porque já tem uma zona de conforto, né? Isso, Eu, isso, já tem esse tipo de isso. produção, né? Mas aí, por exemplo, a gente tem artistas como o Rafa que fogem Foge da da curva, curva, né? Não né? estão. É, Estilista. exatamente. E aí começa a Tem a mesclar. modelo É, também que exatamente. saiu de lá. Nicole, né? Tem a outra menina também que é. Que eu conheci ela Bianca, recente. eu acho. Conheci ela recente. Ela desfilou pra Rafael, rapaz. Esqueci agora o nome dela. Bianca, é o nome dela? Não. É, não. Ela tem os olhos claros, Eu tem lembro, eu lembro um dela cabelo também. grande, tem um E ela andado é bem bem. influente É, exatamente, é no... influenciadora, tem um andar muito forte, né? Lá de Belo Isso, Oriente, isso. inclusive, ela. E aí você vê, né? Uma cidade pequena, de 13 mil habitantes, tem uma sina na cidade que eu acredito. Ou você é poeta, ou você é escultor, ou você é os dois. Termina. Essa coisa muito forte de Sim, ser artista. Tem gente que não quer, né? Vai fazer outras sim, coisas, sim, né? sim. Mas quem quiser se aprofundar, com certeza vai Tá ali as ter raízes. um grande repertório de vários artistas, músicos como Sid Craig, que toca bateria, né? Sim, Eu também trabalho com audiovisual, trabalho com exposição, faço escultura, né? Tipografia. que Então, tipo, legal. trabalho dentro de uma outra dinâmica, né? Também Sim, saí um pouco da da cerâmica enquanto cerâmica. prioridade, mas também comecei a escrever sobre cerâmica, né? Sim. Traçar outros caminhos e aí também poder pensar que a cerâmica ela dá uma base, mas a gente pode fazer outras coisas. Exato, Pode fazer outras exatamente. coisas. Os meus pais, como eu te falei, os meus pais são de lá, né? Na verdade, minha mãe nasceu em Recife, mas morou a vida toda lá, então são de lá, né? Denise e Milton. E eles são artesãos. E a gente estava até conversando hoje, porque tanto meu pai quanto a minha mãe eram artesãos quando eram criança ali, que é onde você É, começa a todo ganhar mundo tem dinheiro, que. todo mundo começa dali, e Começa aí. depois eles foram galgar outras áreas, né? Minha mãe teve loja por muito tempo de roupa, meu pai foi ser vigilante e tudo. E agora, na aposentadoria, agora que eu falo já há uns anos, na aposentadoria eles voltaram pro barro. Inclusive, eles ficam divididos entre aqui e Tracunhaém, que eles têm uma casa lá em Tracunhaém também. Então, ficam aqui em Carpina e ficam em Tracunhaém. E aí, o meu pai, ele é oleiro também, meu pai. Papai é oleiro também, mas ele fica mais ali fazendo, ele gosta muito de fazer pinha, sabe? Tem Essas. as coisas que ele gosta, as É, esculturas, as isso. peças Agora, minha específicas. mãe é fora da curva.
Não É. desmerecendo meu pai, papai, te amo, mas mamãe é fora da curva. Por quê? Porque mamãe fica construindo as coisas. Ela pensa, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Criatividade ali, né? É, e tem um problema muito grande que eu falo a ela, ela não patenteia as peças dela. E aí Hum, depois a gente acaba vendo réplicas acontecendo das acontece peças dela. muito. E minha mãe, ela fica construindo, ela fica, o que é que eu posso fazer? Minha mãe fez um centro de barro, criou umas flores assim com pétalas gigantes, sabe? Gigantes assim, e colocou fez uma tríade assim de pé e fez umas rosas gigantes assim. Aí eu queria a foto agora para mostrar. E o vidro em cima. Eu disse, mamãe, de onde que a senhora pensou isso? Ela, sai fazendo. Sai fazendo. E tem muito disso lá, né? Das pessoas irem construindo. Exatamente. É criatividade de berço, eu acho. De alguma forma você já começa a criar uma referência. Eu me lembro, eu muito criança brincando com barro no terraço de casa. Tinha uns centros de barro na minha casa feito por um desses oleiros que eu gravei, Que que é Pelé, legal. que era amigo do meu, que é amigo do meu pai, né? Então, tipo, eu cresci vendo aquela assinatura de Pelé, muito criança, muito bonita, com a letra bem assim, né? E o acabamento das peças dele, das jarras dele, eu sempre tenho uma lembrança muito forte. Então, tipo, isso fica entranhado na sua mente. Eu já parei um tempo de fazer cerâmica, acho que várias pessoas param, mas Sim. você volta. Você volta, tá Não, na não, raiz, não tá na tem. Você de raiz. alguma forma sempre termina voltando. Pô, vou pegar um barrinho aqui, vou bater um barrinho aqui pra Sim. tentar, sei lá. De repente você começa a fazer coisas, de repente tá fazendo outras coisas e vai construindo, aí depois vende, aí você pega gosto, né? Quando começa a vender, aí vira sustento, e quando você Sim. vê, é artista. E é uma das coisas assim que estimula a nossa criatividade, né? É. Eu digo que hoje em dia as redes sociais ela tem nos roubado muito essa questão da criatividade, né? Porque a nossa mente fica ali olhando vídeos e vídeos e vídeos e acaba fazendo com que a nossa mente fique focada ali no que a gente está consumindo, vendo. E muitas vezes a gente um pouco fora assim das redes sociais, fora. Eu digo isso porque eu parei 30 dias sem Instagram. Oxe, é uma desintoxicação, né? Você Aham, fica exatamente. Fiquei 30 dias sem Instagram. Já coloquei isso como prática. Hoje em dia, todo ano, minhas férias, eu até 30 dias excluo sem. do meu celular o Importante, aplicativo importante, para não ficar ali olhando. Então, eu passo importante. 30 dias assim. Vou respirar e depois voltar, porque hoje em dia é a nossa ferramenta de trabalho, né? E a Exatamente. minha ferramenta de trabalho principal é o Instagram. Mas aí eu fiquei sem ficar com o Instagram um mês. Minha mente começou. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o Exatamente. quê? Vou fazer Procurando o o que quê? fazer, né? Fiz um Exatamente. quadro. Exatamente. Fiz um quadro e não foi nem pintado, foi assim com massa de parede. Enfim, o quadro tá exposto lá na minha sala. Todo mundo chega lá, que lindo esse quadro, de qual artista? Então, fui eu. Fui fazer um teste aqui, tirei 30 dias no Instagram, arrumei um quadro pra fazer, A né? Manu lá atrás falando, era pra ter trazido pra gente ver. E meu pai fica, tá na raiz, tá no sangue, Não, tá no uma sangue. coisa é a gente vê, você vê aquilo ali sendo feito o tempo Possibilidade, né? todo, e você tem não só em Tracunhaém, mas na zona da mata inteira, né? Você tem um maracatu, tem um caboclinho, Isso, isso. tem um mamulengo, né? Aqui em Carpina, em Tracunhaém também. Então, tipo, você meio em Goiânia, né? Então tem uma região inteira produtora cultural, Sim, né? sim. Dentro dessa dimensão, porque cultura é aquilo que aquela pessoa faz sem ninguém pedir. Uhum. Então é uma coisa que já tá lá e a gente tá sempre produzindo o tempo todo, é uma coisa cotidiana. Só que é isso, né? Quando você descobre uma cultura nova, né? Você, que coisa diferente. Então veja Isso. quando o pessoal de outras regiões, né, vem Vem pra aqui, cá. fica assim, poxa, que coisa maravilhosa, no meio do É, canavial, é. no meio do Eu conheço nada. pessoas, muitas pessoas de Recife que são loucas para ir em Tracunhaí, mas assim, às vezes a correria do dia a dia acaba não tendo Exatamente. oportunidade. E eu digo, os meus pais são de Tracunhaí, teus pais são de Tracunhaí, meu Deus, e não sei o quê. E fica assim, como se as pessoas de fora valorizassem mais Tracunhaí do que as próprias pessoas de dentro. É uma coisa que também a gente tem que pensar, né? Ó, vamos lá. A gente tá lá o tempo todo. É, É cotidiano, é natural. exatamente. Você, né, vira uma coisa, Sim, né, é como se fosse o dia a dia. Então sim, você se transforma cotidiano, né? Vira uma sim, coisa normal, né? Então, sim. tipo, pra quem vai a primeira vez ver um pôr do sol, velho, vinha um amigo meu É. veio gravar um documentário aqui. Ele viu um pôr do sol ali da casa da minha mãe, e ele disse: "Não é possível, todo dia é isso". Eu disse: "Todo dia". Aí tem um rio assim, aí fica tudo Nossa. laranja, Aham. roxo, não sei o quê, uma paisagem com A Rafa a acabou de chegar. uma coisa, né, limpa, né? Não tem prédio, né? Então, Sim. como é que é isso, né? Então, quem vem a primeira vez fica sempre encantado, né? Então, pensar que
a cidade tem essa produção de pessoas, tem essa produção cultural e tem essa paisagem, né, que já é uma coisa que traz Porque não uma tem calenta, já prédios, não é? não tem. E aí fica a cidade mais ali originária. Né? Exatamente. São muito poucas casas que realmente fizeram reforma, mas se É. você. Inclusive, eu estava vendo uma foto dos meus pais, quando ainda namoravam. Eita. Na praça lá de Tracunhaém. Naquela praça já foi Rapaz, tanto jeito, eu vice. acho aquela praça mais linda do que é hoje, do jeito que ela tá, Ah, é do um jeito que ela muda-muda. era. Olha, se eu lhe Aham. disser aqui no meio daquela praça tinha um cine-teatro Eu que foi destruído na década de 90 eu e lembro. que, se ele existisse hoje, Itaquim poderia ser um polo de produtor de audiovisual, né? Tem um cinema com características de edificação, eu já vi algumas fotos da edificação de Brasília, desse período, né? Um registro arquitetônico Nossa. demolido, né? Porque todas as gestões entra, sai um, entra outro, Quer termina, mexer quer para deixar mexer, quer ali deixar a a sua sua marca e marca. tal, e termina aquele centro histórico de Tracunha ali já foi tombado pela tentaram um pedido de tombamento, mas já se mudou tanto que Poxa. o tombamento foi tipo meio Uhum. que foi se perdendo ao longo dos anos, né? Sim, Eu sim, tenho esse sim. material Não, parece. registrado. Eu vim bagunçar. Olha quem está Então, invadindo aqui a nossa entrevista! agora Porque não Vem, vai. amiga, aparece aqui, aparece aqui, aparece Eu tenho aqui. que aparecer. eu já achei que eu ia te encontrar aqui, né? Ai, gente, eu amo, amo. Agora- De vocês. Deixa eu tirar aqui, deixa eu dar um Dobra abraço, você tá dar um aqui, Rafa. cheiro. Daqui a pouco Vocês são vamos fazer a demais. entrevista Menina, com agora é ele. dobradinha dos artistas Tracunhaém, né? Eu já vim munido aqui também. Já trouxe alguns mostra aqui pra também. gente ver aqui na câmera. Já vim munido aqui. Já Ó, trouxe uns também aqui, né? Isso aqui é pra cabeceira, né? Gente, Um arrasa. cheiro. Daqui a pouco. Cheiro, Rafa, amigo. até mais, tá? E as pessoas também podem invadir a live assim nos comentários, né, gente? Sim, sim, Vocês sejam sim. participativos, Exatamente. comentem bastante, Estejam aí a aí gente comentando com a gente, seguindo o arroba do nosso amigo J Melo. J Melo. Isso. J.Melo. Isso. Ou só J Melo? J. Melo vai com certeza aparecer no J. Instagram. Melo, sigam o Instagram dele. Esteja seguindo também aqui as nossas plataformas do Visão, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Não deixe de estar ali seguindo, interagindo, comentando. O nosso arroba do Instagram é arroba Visão Comunica TV. O meu também, que eu estou sempre trazendo conteúdo lá valiosíssimo, é arroba Gene Rocha Consultoria. Gene com 2 N, não tem I, é só o som É mesmo. só o som, né? Gene Rocha Consultoria. Esteja aqui nos acompanhando, interagindo aqui com a gente. E envia também esse vídeo para aquelas pessoas que você conhece do interior ou que são apaixonadas por cerâmica e querem ouvir a história dessa cidade tão rica e valiosa que estamos ouvindo aqui com o nosso amigo J. Melo. J, tem um porém. Nosso programa se chama Pode Posicionar. Então é sobre posicionamento. Pode. Então você vai sair do seu... Como foi que a gente estava falando no início? Que você estava muito concordando com tudo. Ah, sim, Polido, né? sim, sim. Vamos sair um pouco dessa zona de conforto. Você, como arquiteto, você percebe que a modernidade está tirando um pouco o brilho da beleza, das artes, das edificações. A gente tem tendido, né, para uma produção arquitetônica um pouco padronizada, Isso. com poucas características, uma coisa meio de Isso. pastilha, né, uma coisa meio Isso. pastiche, É uma coisa né? assim muito igual. Tudo igual, né? Exatamente. Sem- Isso aí é um reflexo da produção do mercado e também de uma questão de lucro em cima Sim, de sim, uma. sim. As características técnicas dos espaços arquitetônicos perderam muito ao longo dos anos, né? Então, isso se reflete nas imagens das Exato. edificações, né? Exato. Antes se tinha muito concurso sobre arquitetura, hoje se tem menos, né? Então, tipo, as construções terminam perdendo, né? E antigamente, de alguma forma, não tô querendo ser saudosista, né? E não tô dizendo que a contemporaneidade ainda não pode nos Ter o seu surpreender, né? espaço, né? E que tem, né? A gente tem grandes edificações, Sim, grandes sim. arquitetos, grandes arquitetas, né? Que trabalham dentro dessa lógica de construção Sim, sim. arquitetônica, mas hoje estamos num período capitalista, neoliberal e de mídia e digitalização e da E que era. tudo tem que ser rápido. Exatamente, Tudo tem que ser instantaneidade, onde a experiência, né, e o tempo de você absorver as coisas às vezes é atropelado, né? Então é importante a gente perceber isso, né, que às vezes a coisa
tem acontecido de uma forma tão depressa, né, que não dá tempo de você refletir. Isso, por exemplo, isso que você estava falando, né, do seu amigo que chegou lá em Tracunhaém e ficou vendo o pôr do sol. Hoje em dia, por exemplo, quem mora em Recife, principalmente ali na Zona Sul, onde eu moro, é prédio para todo lado. Você não vê muita arquitetura antiga como você vê se for para um Recife antigo ou se você for para a Zona Norte, que tem mais. Então lá você vê tudo do mesmo. Você vê prédios, quadrados, vidros para todo lado. Então, prédio. Não tem aquela coisa contemplativa, sabe? Não tem aquela coisa que você parar e contemplar. Eu tenho o privilégio de ter o pôr do sol da minha janela. Eu tenho esse privilégio. Mas são poucas pessoas que têm, né? Ali é um prédio em cima do outro, então você acaba tendo essa vida corriqueira sem essa contemplação do belo, sem essa contemplação da beleza. Você nota que isso tem se perdido na arquitetura e que tem afetado também as pessoas nesse sentido? A gente tem uma. A gente tem a contemporaneidade ela é caracterizada por ter os extremos em sua existência, Isso. né? A coexistência das extremidades, né? Tanto o que seria o mais desenvolvido, né? O mais Sim, interessante sim. e tanto o que não é tão interessante. Então, é pensar que o que se precisa hoje é observar é essa dinâmica da existência dos opostos, né? E dessa coisa tão distante, né? Às vezes você, por exemplo, a Zona Norte tem muitas edificações mais antigas, né? Sim, Eu conheço a Zona Norte do sim, Recife, moro, sim. resido na Zona Norte de alguma forma na Tamarineira, né? E aí acompanho a demolição de várias casas, Nossa, de nem me esquinas para se fale. fazer Tem farmácia, um né? Instagram que eu vou passar para você, que é um Instagram sobre arquitetura, que ele fala Só assim: quem vai, só quem sabe é quem é andando, não, não é de Recife, é não. não. Não é de Recife, não. É um perfil que ele faz assim: hoje é dia de passar raiva. E aí fica mostrando essas Meu Deus do edificações céu. que são destruídas, sabe? Não, e é muito comum, né? E a grande especulação imobiliária dos terrenos, né? O custo depois da pandemia, né? Nesse novo normal que foi estabelecido, os custos aumentaram muito, Sim, né? sim, Então sim, os preços não voltaram mais como era antes da pandemia. A gente sim. pode ter. Quem comprou alguma coisa antes da pandemia viu que a mesma coisa. Justo na nossa época, justo na É, nossa vez. exatamente, né? Não tivemos Eu fico, tanta por sorte. que na nossa vez? Mas aí a gente tem que perceber, né, e ver essas frestas, né, entre Isso. esses caminhos, né, Isso. essa coexistência. Porque eu penso que o problema, ele não está em si na modernidade. Ele está, muitas vezes, nisso que você falou aí, na aceleração, de ter que ser tudo rápido, de ter que ser tudo a baixo custo. E eu frequento muito ali o Teatro Santa Isabel e tudo, eu gosto muito de acompanhar a Orquestra Sinfônica de Recife, de assistir, eu sou apaixonada. E eu fico ali parada ali naquele teatro. Às vezes, eu fico ali contemplando a orquestra, mas às vezes eu fico parada olhando para o teto. É bonito, né, aquele teto. Nossa! E você vê a riqueza de detalhes que tem ali. Você observa, não é só uma pintura, não é só uma escultura, são vários elementos com detalhes riquíssimos que faz com que a gente pare e contemple. Hoje em dia a gente não tem muito essa contemplação. As edificações mudaram muito, né, desde esse período da Uhum. construção do Teatro Santa Isabel, né, a gente tem hoje edificações que se aproximam mais do que seria do mais econômico, Sim, sim. né? E as grandes construções, né, que a gente, se formos observar, são às vezes equipamentos públicos, né, como os museus, né, Isso. praças, Que né? são tombados, né, Que terminam sendo geralmente. tombados, né? Grandes construções como o Museu do Cais do Sertão, que foi feito no período de 2014, que é aquele que fica ali perto do Marco Zero, Sim, naquelas lindo, reformas belíssimo. E também. ali tem um prédio moderno, onde você vê a discrepância de um para o outro. Exatamente, você vê aquela construção ali do Marco Zero, você vê o Aham. tempo, né? Um bairro que teve, desde a construção do Recife, foi praticamente todo demolido no início do século XX, refeito tudo de novo. E aí tem tem, por exemplo, o prédio da Prefeitura da cidade do Recife. Sim, Aí sim. tem o prédio do Banco do Brasil. Aí Isso. tem o prédio do Porto Digital. Aí tem, Você né? nota, assim, Você vai conseguindo analisar as temporalidades da isso, cidade a partir das edificações, né? isso. Então, poder pensar que essas edificações, de alguma forma, estão ligadas ao tempo que são construídas,
Então, é aí essa questão da contemplação que você vê que, às vezes, as edificações não têm mais Essa um... atenção, né? E as que têm são muito pontuais, né? Por exemplo, como o Cais do Sertão, né? Sim, E outras sim, edificações sim. que vão sendo construídas, né? Entre os vazios, porque a cidade já está toda ocupada. Exato, Recife é exato. cidade, porque não tem mais zona rural na cidade do Recife. Aham, aham. Então, ela onde é que vai se construir algo Aí vai novo? pra cima. Exatamente, para cima. E aí tem que ficar procurando terreno, juntando terreno para se Exato. fazer edificações do Rio Mar, que é um grande empreendimento, né? Isso, Teve isso. que fazer aterros ali, próximo ao mangue. Então, tem toda uma questão Estrutural, né? estrutural, né, de infraestrutura que precisa haver para se haver essas edificações, né? E aí eu sempre falo uma coisa. Muitas pessoas aqui vão ficar com raiva de mim, mas eu me posiciono e eu tô nem aí. Eu me posiciono mesmo. Sabe o que é que Quem parece? que O que se que eu posiciona? vejo com essa. Eu não vou falar modernidade porque eu não quero generalizar. Mas essas novas construções, e principalmente das casas, que as casas ficam parecendo clínicas, todas iguais. É, isso Casa de aí condomínio é hoje em dia, exatamente. tudo Isso igual. E sabe o que é que eu aí. noto, Jota? Que vai se perdendo a personalidade dos donos da casa. E hoje a personalização é uma das vertentes, né, do que seria da era 4.0, né, de tudo isso. Que a gente se padronizou tanto para ter um baixo custo, né, Sim, que a gente chegou sim. no que vemos hoje, né? Sim, sim. Os condomínios com as casas muito Não, parecidas, mas né? até os condomínios de alto luxo mesmo, as pessoas que Exatamente. têm condições ali de pagar, Pagam fica tudo igual. tudo igual. Tudo igual. Você vê, vai ver ali Ah, porque eu quero uma casa igual a vidro. daquela pessoa, Pois né? é. Não tem personalidade as casas, né? Isso, E aqui a isso. gente tem uma característica muito específica, como a gente estamos na zona rural e não temos plano diretor, né? Que é obrigado só em regiões acima de 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, que não é obrigatório aqui. A gente tem a condominização da zona rural, da zona da mata, né? Que são essas Verdade, áreas de verdade. granjas e os condomínios, né? Que tem grandes glebas e lotes estão Isso. sendo preenchidos, né? Dentro dessa lógica. E a cidade, de alguma forma, a cidade como a gente conhece hoje, vai passar por mais uma mudança, né? As É, cidades de médio isso, porte, né? Como mudanças. Carpina, né? Paudalho, vão Tem passar por muitos grandes condomínios mudanças, exatamente, nessa né? região. Porque aí fecham, né? Os muros Isso, e fica isso, o isso. perigoso para E fora. as pessoas estão migrando de É, Recife para cá. exatamente, ninguém aguenta mais barulho. Olha, se você tem um trânsito em Recife, se você pegou um Ó, eu acidente já na... morei ali na Boa Vista, acredita? Velho, Eu morei ali em cima do Mustang na época da faculdade. exatamente, Bem no você no centro. centro, né? E você vê como é. Você geralmente as pessoas têm procurado mais tranquilidade, né? Sim, sim. Principalmente as pessoas que trabalham home office, porque o home Sim. office veio com Com tudo depois da essa. pandemia, né? Exatamente, tem gente que tem um escritório num quarto em Meu casa marido. e vai trabalhar. Eu também trabalho em Meu casa, marido. né? E eu vou dizer assim, 70% eu trabalho em casa também. Exatamente. Então tem todas essas mudanças que aconteceram com a pandemia Isso. e que os É espaços, o né? novo novo. Exatamente. A cerâmica voltou muito a partir desse período, porque as pessoas ficaram mais em Voltaram e casa e voltaram as casas, também. né, não estavam tão aconchegantes, e a cerâmica traz esse aí aconchego, né? Sim. Tem toda uma lógica de você estar dentro de casa e você vê aquela coisa terrosa, Sim, sim. confortável, E né? de coisas que têm a ver com a família, né? A gente vê muito isso no interior, foi muito isso em Exatamente. Tracunhaém. Coisas. Eu recebi uma visita lá em casa, e olha que lá em casa eu entendo que a gente nem faz muita coisa assim, sabe? Porque é apartamento alugado e tudo, então a gente fica naquela, vou mexer, mas aí não é nosso, enfim. Mas ainda eu gosto de trazer ali peculiaridades nossas dentro de casa. E aí eu recebi uma visita e a vizinha falou assim: a visita falou assim. Ai, a tua casa tem tantas coisas, tem tantos elementos assim, que a gente vê vocês. Isso tem Exatamente. se perdido nos lares hoje. Exatamente. Né? Hoje em dia a pessoa quer assim, isso aqui é uma arte que todo mundo tem, que é caríssimo, vou colocar ali exposto. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa. Exatamente, né? Essa personalização, o pessoal, as redes sociais massificaram muito, né? A gente tem um livro muito engraçado que eu li esses dias, né? Que é Coisa de Rico. Um livro que tá bem alto, O nome é assim. coisa de O rico. nome do livro é Coisa de Rico, né? Que Vi o legal. lançamento lá em Recife, e aí meio que fala isso, como o brasileiro gosta de acompanhar as pessoas, É. e aí quer ter essa coisa meio genérica em casa. Isso, E aí termina que isso. as personalizações do interior, né, da casa um móvel, eu quero esse aqui, eu quero essa cor aqui, eu gosto mais de azul e amarelo. Essas coisas se perdem, porque aí, por exemplo,
as fachadas, né? Aí coloca cerâmica para não ter que pintar nunca. Isso, o pessoal querendo diminuir o trabalho. Exatamente. E aí termina a gente pecando em questões estéticas. Aí o ambiente termina ficando não tão aconchegante. Às vezes você está incomodado com o seu ambiente Sim, e onde não deveria ser sabe por que lá. é. Exato. Porque o ambiente não é confortável, a luz não é boa, a temperatura do ambiente não é boa. Isso. Entra a luz difusa, machuca os olhos, Exato, você tem um exato. estigmatismo. Então, o interior da casa, né, termina se prejudicando com toda essa produção De copia e cola. copícola, De exatamente. copia e cola. Lá em casa a gente mudou todas as luzes para luzes amarelas. A gente mudou tudo, né? E aí tem pessoas que chegam lá em casa e dizem assim: "Ah, é um pouquinho escuro, né? É um pouquinho escuro". Eu digo: "Mas olha, à noite ela tem que trazer essa sensação de descanso. Exatamente. Se eu coloco luzes brancas, pronto, aqui no nosso estúdio a gente está rodeado de luzes neutras e brancas, né? Luzes frias. Por quê? Porque aqui o estúdio pede esse tipo de luz, né? Pede que tudo esteja bem claro, que a gente esteja ali com atenção. Mas o nosso lar, principalmente à noite, olha eu falando aqui como arquiteto, Deve ser a engenharia. do meu irmão, Não que nem tem, minha né? é. Que nem minha. Mas é porque eu gosto de estudar, eu trabalho com beleza, então eu vou muito além de roupa, sabe? Eu gosto de pesquisar, inclusive eu sigo vários perfis de arquitetos, porque eu gosto de estudar essa questão da beleza no geral, porque eu entendo que tudo é consequência, uma coisa é consequência da outra. A generalização do belo tá na moda, tá na arquitetura, tá na arte, tá, se você for analisar, tá em tudo. São poucos os artistas que realmente têm essa individualidade de eu vou fazer uma coisa minha, sabe? Uma coisa que tem a ver comigo. E aí, essa questão de mudar lá o nosso apartamento, algumas pessoas falam, comentam isso. Ah, mas por que luz amarela? Ah, mas por que luz amarela? Eu digo, gente, porque a luz amarela ela é mais aconchegante, ela é mais ali para a gente entrar mais no clima de sono. O certo da noite não é a gente ficar ativo. Isso não é um padrão do nosso corpo, não é? Exatamente. E você, Exatamente. você nota muito isso das pessoas de meio que desconfigurar o belo e colocar essa questão que a gente estava conversando sobre repetir aquilo que se vê, como você estava falando desse livro. Então, o pessoal termina querendo copiar um estilo de vida que não é coincidente com a sua personalidade. E aí termina isso sendo refletido na casa, e até nas atitudes, Até né? na mente, Até na mente. Se no você vê, psicológico. existe uma questão de como as pessoas também estão começando a reproduzir comportamentos das redes sociais na vida Isso. real, né? Então, quando Isso. esse limite começa a ser extrapolado, né? E como a gente tem que ficar atento a essas coisas, né? Tem que se policiar de algumas formas, de alguma maneira, né? Exato. Pra se você tá sendo você ou você tá sendo uma pessoa que você acha que você é, né? Perfeito. Então, como poder pensar isso? E como isso está em todo lugar, né? Em todas As áreas, em as todas as áreas, né? Não áreas. estou falando, por exemplo, arquitetura é a área que eu, assim, Sim. né? Mais dou muito pela formação e por Mas trabalhar está em todas também. as áreas, como Está a em gente todas estava as áreas, conversando. né? Na moda, a Se mesma você coisa. for, eu também tenho uma outra formação em sistema da informação, né? Que tipo de software estão sendo mais produzidos, né? Então, tipo, existe uma demanda global, né, por um pedido, mas também existem demandas locais, né? E como essa reflexão entre essas duas pontes precisam ser pensadas, né? Como artista Isso. e como você, como um pensador, precisa também estar atento a essas nuances, né? A essas mudanças, né, que estão acontecendo. E como você também pode definir uma tendência, né? Sim, exato, até mesmo porque é isso que diferencia você da manada. Tá todo mundo fazendo mais do mesmo. Então, o que Exatamente. é que vai me diferenciar da manada? É aquilo que eu faço de maneira exclusiva, Exatamente. única. Exatamente. Aquilo é o que vai me diferenciar, é o que vai fazer Exatamente. com que as pessoas olhem pra mim e você, poxa, eu quero Jennifer, eu quero Jota. Por quê? Porque ele faz isso que ninguém faz. Exatamente, faz daquele jeito muito específico, né? E termina que essa, por exemplo, eu tenho uma condição de vida que me só proporciona fazer 10 desses durante um mês. Eu não vou querer fazer 100. Pra que eu vou querer fazer 100 se eu só consigo fazer 10? Bem feito. Do jeito que eu acho que Tem que tem ser. que ser, né? Então, tipo, também tem que haver essa esse limite, essa Conscientização. conscientização e esse limite, né? Você também se
botar esse limite dentro dessa produção, né? Exato. Tem gente que produz infinitamente e aí arruma mecanismos, junta a equipe e aí termina, às vezes, a coisa saindo do controle, né? Então é bom Porque aí também. foca muito também, muitas vezes, na qualidade e na produtividade, né? Preciso ser produtivo. E aí, olha, gente, se deixar, a gente passa a tarde toda aqui conversando, porque o papo é muito bom e tem muita coisa para conversar. Hoje as pessoas também estão focando muito nessa questão da aceleração da produtividade, né? Eu preciso É, preciso ser produtivo, e aí eu vou fazendo, e mais uma vez a gente é volta para aquela questão do uma, tempo. é uma grande tendência, né, das pessoas que, por exemplo, eu tenho uma rotina desde criança, meu pai, né? Acorda muito cedo. Eu acordo naturalmente muito cedo. 5 da manhã eu já tô acordando. É mesmo. Todos os dias. Meu marido é 4 e assim. pouca, já tô Eu acordado, já passo não. um café, Eu não. já vou trabalhar. Não, exatamente. Cada pessoa é uma Mas, pessoa. mas, mas isso aí é Mas bom, porque você isso aproveita melhor o é dia. você aproveita melhor o dia, mas ninguém é obrigado a Uhum. passar, ficar acordando numa hora que é incômoda para Sim, você. sim, sim. Cada um tem o seu perfil, Exatamente, né? exatamente. Cada um tem o seu perfil. E aí, como é vendido que essa produção, você acordar de madrugada aí correr, fazer não sei o quê, bababá, não sei o quê, de entrevista, aí 11 da noite, meia-noite, E o isso não é postar, saudável. né? E o O postar. tempo todo, o E o tempo todo. postar, o que eu tô fazendo. É. Eu tenho. Eu já vivi muito nesse ritmo de tudo que eu fazia, eu postava absolutamente tudo, sabe? E isso acaba também trazendo problemas psíquicos, porque as pessoas ficam ali nessa aceleração e nesse ter que mostrar produtividade, e aí acaba se perdendo no meio do processo. Não, você vê, esse trabalho, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo de tempo, né? Numa coisa que a gente tá tendo aqui essa relação. Eu fiz o primeiro documentário em 2021, 2020, 2021. A exposição, eu comecei a escrever em 2021, só inaugurei ela em 2022. Já foram 2 anos. O catálogo, eu só comecei ele a fazer em 2022, lancei em 2024. E o último lançamento eu fiz esse ano, então você vê, já foram aí 4 anos de pesquisa, de vai e De vem, processo, de de viver o processo, de processo. você tá lá, tá aí, escrevendo, entendendo também, né? Se entendendo, né? Sim. E poder, por E exemplo, e aperfeiçoando. aperfeiçoando o tempo todo. Por exemplo, eu não sou da moda. Claro, trabalho com áudio, com artes visuais, né? Tenho essa habilidade de design, de fazer estampas e tal. Mas, por exemplo, Rafael, que seria uma pessoa mais tecnicamente mais próxima a essa produção, com certeza vai ter habilidades e conhecimentos muito melhor para fazer uma modelagem, para fazer um recorte. Sim, Mesmo, por mais que eu já tivesse tido essa, que a gente já tinha conversado antes, de sim. Rafael, vamos fazer umas estampas. Cíntia já, que é a design, né? A gente já tem esses bonecos, a gente já tem essas obras aqui para botar na estampa. E Rafael foi um pouco mais além, né? Além da estampa, foi para modelagem, Que é a foi área para a dele. história, exatamente, foi para a história da cidade. Perguntou se poderia usar o nome da exposição para fazer essa coleção em homenagem à exposição. E aí a exposição virou algo em movimento, né? Virou tecido, virou pintura, virou Que corpos no espaço, bacana, né? né? E aí é a gente poder colaborar de alguma forma, né? Fazer com que seu trabalho artístico seja um impulso para outro artista, Sim. né? E não só Rafael, mas outros artistas da E pode cidade, virar né? tanta coisa, pode virar música, né? Pode virar tanta Exatamente, coisa. exatamente, né? Então é isso, a arte, Porque né? É isso. houve esse processo de tempo, né? Como você está Exatamente, falando, tem né? uma coisa gestada, né? Sim, organizada, planejada. E é isso que a gente vê hoje em dia se perdendo muito nessa aceleração do tempo. As pessoas acabam fazendo mais do mesmo ou fazendo as coisas de qualquer jeito, como a gente estava falando da ausência de detalhes, né? Exatamente. Então tem que ter o tempo das coisas, né? Então, essa aproximação com o tempo e com a produção tem coisa que você não vai conseguir fazer em 3 dias, né? Sim, sim, Exatamente, né? sim, Tem sim. toda essa história de que eu consigo fazer em 72 horas. Pô, a que custo, né? A que custo Será que vai valer a psíquico, pena? a que custo de esforço, né? Eu trabalho com arquitetura, os projetos sempre chegam para ontem, né? Nunca chegam para daqui a um ano. É sempre ontem. Ó, tu consegue me entregar ontem? Aí eu, tipo, como assim? É Tu chegou? É sério? sempre assim. Nunca chegam para ser Meu feito Deus. daqui Não tem a. como você fazer uma coisa rica em detalhes com Exatamente. essa E aí aceleração. eu sempre peço às pessoas, ó, pô, se for me chamar para fazer alguma coisa, dá um alô antes, assim, para eu me organizar, poder ler, né? E sempre, né? Nem todas as vezes eu consigo dar conta, né? Alguns eu não realmente, eu digo, não, velho, não consigo.
Felizmente, dessa vez eu não Ô, consigo. Jota, isso aí é tão importante. É, Você saber limitar, não é? uma hora você é humano, né? Assim, por Isso, mais que isso. eu trabalho com computador, tenha hoje a inteligência artificial que diz que faz tudo e eu acho que não faz tudo, né? E se Tão faz de bem, maneira genérica. não Né? faz tão bem assim, né? Então é a gente poder dar valor também a essas produções criativas individuais, né? Que não são reproduzidas tão sim. facilmente, né? A gente tem aqui uma produção muito grande de artistas, né? Da música, né? Tem o Nailson também, Nazaré, um grande artista, compositor do Estrelinha, né? E que tá aí Sim. também produzindo, né? É o poeta, né? Tá lançando um CD também esses dias, né? Então, quantos artistas existem aqui que estão no seu tempo, né? Dentro das suas condições, né? Dentro dessa relação, produzindo esse seu trabalho, né? E aí, cada um à sua maneira, né? Seguindo a sua ordem, o que você achar que é interessante, né? Seguindo o seu rumo, né? Rafael tem uma produção muito específica, assim, dentro da cidade de Tracunhaí. Eu digo a ele, velho, tem que investir. Isso. Tem que investir, Exato. né? Exato. Eu sou ceramista, né? Mas também trabalho com exposição e arquitetura, audiovisual, mas tipo, Como que faz para esse jogo? isso, né? É um malabarismo, né? Tem um pouco também de aprender as Sim, técnicas de sim, sim. filmagem, né? Eu, em algum momento, fiz 2 anos de arte aí, entre arquitetura, e aí consegui, né? Ter aula de cinema, Sim, ter aula sim. de câmera, né? Então, tenho essa coisa do audiovisual muito forte, mas aí, tipo, não fico preso ao audiovisual, Eu né? vou fazer você se posicionar mais uma vez. Pode fazer. Você falou aí várias atribuições. O que é que mais arde o teu coração? Poxa, de alguma forma, né, todas elas são muito queridas, assim. Eu nunca imaginei ser artista, sinceramente, e assim, foi uma coisa que eu assumi já posterior, assim, mas, Sim. pô, cerâmica É a é sem, paixão, não, né? velho. Às vezes vou em São Paulo, tinha um livro de cerâmica da América Latina, eu compro. Eu vou ver, quero ver como é que o pessoal fazia cerâmica, não sei Sim, aonde, no México. sim. Então, tipo, tem uma coisa que tá A entranhada no. pesquisa, É, a tem uma coisa pesquisa. entranhada eu já tentei não fazer, passar um tempo sem fazer, mas eu termino de alguma forma sempre voltando pra cerâmica. Sim. Porque, na Te verdade, mantém realizado, assim. você nunca sai, né, no final das contas. Você dá uma afastada, mas sempre você tá muito próximo, né? E é meio que terapêutico, não é? Você Tem tá ali, essa, na tem mão, a mão essa, na mão, na e massa. físico também, né? Eu digo às pessoas, né? Você acha que a cerâmica tá achando barato? Tenta fazer uma. Isso, isso. Tenta fazer uma Olha, queima, passar 12 horas na frente de um aquelas forno, pinhas. Aí, 8 o meu horas. pai fica fazendo as bolinhas. Aí chegou uma. Acho que foi minha sogra, chegou lá em casa. Aí ele tava fazendo as bolinhas pra colocar na pinha, né? E ele lá, fazendo as bolinhas, colocando, tirando, colocando. Aí falou alguma coisa. Eu vou ter que fazer 200. Aí ela, 200 o quê? 200 bolinhas. 200 bolinhas. Sabe assim? E meu pai lá fazendo. É tranquilo. Chega a ser terapêutico, né? Você ali naquele processo. Como você falou, o processo. É, Você ir ali, fazendo, E colocando. todo dia, olha, se transforma numa coisa, assim, ritualística. Você acordar, passar um café, bater um barrinho, subir a cerâmica. Você tem Você, ritual assim, você certinho? vai fazendo, tá? E quando você aí pô, dá uma paradinha assim, porque quando trabalha com olaria, o pessoal tem um ritmo, né? Você faz olaria também, Não, não? não é muito a minha. Eu sou mais Sim, um escultor, assim. sim, Vez ou outra eu me junto em algum ateliê, faço uma produção. sim, Mas como eu trabalho com outras coisas, termino sim. sendo. Tá sendo bem pontual, mas como é isso, né? Eu escrevo sobre cerâmica, tenho essa parte mais. É isso. Trabalhar em olaria é um puxado. Tava pensando numa coisa aqui, É Jota. puxado, é Vou puxado. falar já no ao vivo pra ficar gravado. Tava aqui com a cabeça Em algum momento vai matutando. se ver fazendo escultura, tá ligado? Matutando. Não, eu não sei, mas eu tava pensando assim, da gente bolar uma matéria mesmo aqui com visão, sabe? Lá em Tracunhaém, indo lá, mostrando todo o processo. Eu sei que já teve algo Deve ter, com próximo, certeza. parecido, mas a gente poderia fazer isso. O que é que tu É uma acha? boa a gente poder ver como é feito na prática, Levar a equipe para como mostrar é, todo esse processo, assim, ali desde o início do barro, e ir mostrando, e você ir contando tudo.
É isso, a gente pode fazer isso, com certeza. Fechou? Com certeza. Fechou? Vamos fechar. Olha, estamos Vamos aqui no combinar, ao a vivo. gente tá fechado, a gente marca um dia, Tava a aqui gente pensando, consegue porque fazer eu acho isso. que é Seria tão bom rico você esse ver processo. a diferença entre um lugar e outro. Ah, já vi, meu amigo. Já fui pra ali pra dentro. Minha mãe tá lá, meu pai, Exatamente. já Aí você vê vi. como o seu pai faz e você É vê como totalmente o do diferente. vizinho é, como é o Porque os meus pais, traço. eles trabalham no colégio. Exatamente. É Aí outra lá dinâmica. são vários É artistas exatamente, é outra dinâmica. diferentes. Outra pessoas que trabalham em casa, Isso, sozinhos, que é isso. mais como eu trabalho, né? Como o Mano trabalha, como o Edson trabalha, como vários outros artistas trabalham, né? Você foi em Baixinha. Meu tio trabalhava em Sim, Baixinha. sim, Meu tio João do Coco. sim. Outra dinâmica, a dinâmica da olaria, produtividade, celeridade, produção em série, tantas jarras por dia, tem que secar tantas, o forno daqui a 15 dias tem que estar cheio. Tá entendendo? Não é uma produção criativa, Sim, de sim. deleite de vários dias, Sim. você É punk a é rotina, né? cronometrado, né? Tem demanda, Sim. cliente, né? Pedidos, né? Então, Não, e às vezes sai do. Já aconteceu com a minha mãe de sair da queima e quebrar a peça. não, é sempre a cerâmica tá sempre ensinando alguma coisa a gente, Ah, né? e aí tem que colar. É, Minha mãe tem uma peça ali na praça de Tracunhaém. Ela, na, naquela praça que fez várias peças. Ela tem sim. uma. A maior que tá lá é a dela. É uma bem gigante, assim, uma boneca bem gigante. Eu sei qual é a boneca. É da minha mãe, aquela boneca. Minha mãe é É artista grande, dali. viu? É, É meu grande. amigo, o processo daquela boneca, Trabalhoso, né? sabe? E ela teve. E o bom que eu acho de lá é que, assim, pelo menos o que eu tenho conhecimento, eles não se veem como concorrentes. Eles se veem como colaboradores, assim. Exatamente. Porque eu lembro que João minha mãe com essa peça, aí veio o outro e ajudou, porque quebrou, aí teve que colar e não sei o quê, sabe? Então tem essa colaboração. Exatamente, é uma colaboração orgânica da cidade. É uma Isso. sociologia que já existe e está estabelecida Entranhada. lá. Não a cerâmica ela não funciona de outra forma, ela só funciona desse jeito e ela só se perpetua a partir dessa socialização cultural e da produção da cerâmica, que se você não tem um forno, fulaninho tem. Se você não tem a lenha, fulaninho pode lhe ajudar. Se você não tem o barro agora, quando eu vender, ó, vou vender essa peça aqui, vou te devolver o barro que eu peguei, não sei o quê. E assim se constitui a cidade. Metade da produção do PIB da cidade de Tracunhaém é da cerâmica. Que Várias legal. famílias se sustentam a partir dessa Sim, produção, né? sim, Então, sim. é sempre... E não é só a produção cerâmica, né? Você vê, é uma produção Exato. textual, né? Que falando Exato. da cerâmica, né? Tratando da cerâmica e que também rendeu atribuições às pessoas da cerâmica, por exemplo, Matheus, que é da cidade, Adeilson, que também colaborou, né, Sim, que é da sim, cidade, né, sim, Bringa, que é da cidade, que é um sim. poeta da cidade também, né, e os artistas também que estão, né, fazendo as esculturas, né, eu que trabalhei no processo de Sim. curadoria, de escrita do material, né, Cíntia, que mora na cidade, né, contribuiu também com o design, né, vive a cidade há mais de 10 Ah, anos. quero trazer a Cíntia aqui também. Cíntia também é uma boa pessoa para começar também trabalhar com papel, né? É de São Paulo, Que tem uma legal. toda outra relação, né? Então, é uma pessoa de fora que está na cidade há muito tempo, né? Conhece a cidade, né? Participa culturalmente da cidade junto com Silvia Kelly, que também trabalha com ela. Fizeram também um documentário sobre as mulheres de Tracunhaém, que são artesãs, que são artistas, que trabalham também com olaria. Então, Que legal. é uma Ah, nesse outra das mulheres a minha vertente. mãe tá. Pronto, Nesse das exatamente, mulheres exatamente. aí. Eu tinha uma intenção de fazer esse material, mas Cíntia com Kelly também estavam produzindo, então deixa também as mulheres produzirem Legal. os trabalhos delas, né? Sim. E também trabalho de direção de arte, né? Direção de cinema, de audiovisual, né? Todo um trabalho que as mulheres de alguma forma foram excluídas e agora conseguem fazer de maneira autônoma, né? Então, Sim. também poder oferecer a possibilidade dessas outras pessoas também poderem aparecer dessa forma, né? Sim, Quem sim. nunca apareceu e nunca se autoafirmou enquanto artista, artesão teve Sim. possibilidade com o documentário, né? Então aí fica como registro, né? Exato. Pois já foi proposto aqui. Vamos amadurecer a ideia. Vamos Para sim. esse ano eu acho que fica um pouco inviável, mas para o ano que vem a Com gente vai certeza, uma amadurecer a VC ideia para é ir lá. importante. Fala um pouco para quem está iniciando agora nesse processo, tanto do barro quanto da arte, quem está com projetos em mente, qual mensagem que você daria para essa pessoa se inspirar?
Poxa, eu deixo assim, né? Como qualquer outra profissão, o caminho é sempre árduo. Mas Fique ciente disso. fico sempre ciente disso, mas também acredito que você se esforçar, né? Pesquisar os caminhos certos, procurar as pessoas certas, né? Também é uma boa, né? E ter a iniciativa, né? Eu acho que antes de tudo é ter a iniciativa, Perfeito. querer fazer, né? De alguma forma, né? Perfeito. E como articular essa realização, né? Que você não vai fazer só. É impossível Sim, ser feito só. Então, sim. como você criar essa articulação, essa rede, né? Essa estrutura para que uma boa ideia floresça como essa e como outras, né? Como essa do desfile de Rafael, que eu disse a ele, velho, é uma boa ideia. É bom mesmo que você faça, né? Que seja alguém da cidade, que tenha esse entendimento sobre a cidade, né? Que é isso, é uma exposição que virou livro, uma pesquisa que é papel virou exposição, que virou que virou livro e virou, né, desfile de moda, virou Sim, tecido, sim. virou coisas, né, imateriais, né, e vira mais uma contribuição para a cultura da cidade, da Zona da Mata, de Pernambuco, né, do Brasil de alguma forma, né, porque é Sim. isso, né, a gente tá produzindo aqui, tá muito próximo aqui, mas as coisas para ir para outra dimensão, né, global, vou ali e volto já. A gente sabe que o celular tá aí para isso, né? Rafael sempre trabalha com pessoas que levam as coleções e os trabalhos dele para outros lugares, né? Assim como esse trabalho As pode parcerias vir, são né? As parcerias são importantes, né? importantes, né? Entre artistas locais, entre outros artistas que são de outros lugares, né? Então poder também contribuir com essa relação, né? Que a arte é isso, a arte é sociabilidade, é compartilhamento, né? Apesar de que existe uma coisa mais individual hoje, né? O individualismo pelo capitalismo e tal. Isso. Mas aí tá aí um trabalho, né? Feito por várias mãos, com várias pessoas, orquestrado por uma, mas que não é só meu, né? É um trabalho da cidade em toda e aí você vai e o trabalho fica, né? Fica para todo Sim, mundo, né? sim, sim. Eu acho que é isso também, né? Pensar nessa relação. Ah, Jota, se deixar, a gente fica aqui a Ah, se tarde eu, se você, toda eu sou meio tímido, né? conversando. Mas se eu começar a Ele é falar, tímido, gente. Ele é tímido. Vocês viram uma se eu pessoa começar tímida a aqui. falar, eu falo mesmo, sim. Jota, que papo delicioso. Foi muito Massa, bom conversar com você. Já está convidado para vir outras vezes, tá? com Eu digo que certeza. o canal aqui está sempre aberto para você. Vamos viabilizar esse nosso documentário aí, lá por Com certeza, Tracunhaém. vamos sim. Muito obrigada. Estamos finalizando o nosso Pode Posicionar de hoje. Se deixar, gente, eu fico aqui ó, conversando, ó, mas hoje é dia de gravação. Temos vários programas aí pela frente. Mas o convite está aberto para você voltar outras vezes, Com viu? certeza. Muito obrigada por ter aceito o nosso Eu que convite. agradeço, Jennifer, agradeço a todo mundo, né? A disponibilidade, né? O convite, né? Que foi assim, vamos conversar com a gente lá. Eu disse, vamos sim, vamos organizar que a gente Sim, consegue conversar, né? E aí é uma coisa muito nova na Zona da Mata, né? Também a gente poder isso. estar dentro desses contextos, né? Contemporâneos, né? Das mídias, da comunicação, né? Para poder divulgar também a Exato. produção daqui, né? Porque a gente Aquilo que é fica bom, a gente precisa com mostrar aquilo que é certeza, bom. né? E a cidade, né? E a região da Zona da Mata tem muitas coisas positivas, não só, né? O que está muito já batido, mas uns outros olhares sobre essas coisas que já estão aí, né? Essa nova Sim, perspectiva que a gente tem, né? A partir da sim. pandemia, né? Que tudo mudou. Exato, exato. E parabéns, viu, Jota, por estar perpetuando essa cultura que é tão rica, valiosa de Tracunhaém e por você também não ter desistido dos seus projetos. Siga firme, porque Com eu creio que isso certeza, aqui foi só o início, que você ainda vai galgar com certeza. altos voos por aí, em Com nome de Jesus. certeza. E eu vejo essa afirmação como um impulso também, né? Como Sim, o que a gente pode chamar de incentivo, né? Para se sim, continuar aí sim, produzindo, né? sim. Poder conseguir Porque trazer sabemos que outras não é realidades, né? fácil, Com não é certeza, né? É fácil. sempre um trabalhão. Mas quando a gente tem ali a concretização do negócio pronto, quando você pega assim, faz, poxa, Deu muito trabalho, né? deu muito trabalho, Um prof- mas tá aqui. O professor da faculdade sempre falou, né? Que bons trabalhos dão sempre muito trabalho. Sim, sim. Muito obrigada, Eu Jota, que mais uma agradeço, vez, Jennifer. É viu? uma satisfação. Até mais, gente. Fiquem com o próximo Pode Posicionar. Tchau, tchau.